A verdade sobre a saúde. A mensagem do Apocalipse 14 nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Deus se comunica conosco por meio do Espírito e imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. Quando o homem saiu das mãos do Criador, era perfeito, sem nenhum traço de enfermidade, sofrimento ou morte. Com a entrada do pecado, não só a morte passou a existir, mas também as doenças e o sofrimento. E apesar do pecado, o Criador está preocupado com o nosso bem-estar espiritual, mental, social e físico. Na terceira epístola de João, verso 2, lemos: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Essa preocupação está expressa na própria criação do homem, quando Deus deixou orientações claras para a preservação da saúde, sendo que a saúde é resultado, em grande medida, do que ingerimos. O grande manual do Criador, a Bíblia Sagrada, apresenta a perfeita maneira de se manter a saúde. Em Gênesis, capítulo 1, verso 29, está escrito: E disse Deus ainda: E eis que vos tenho dado todas as ervas que têm semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe servirá para mantimento. E assim se fez. Podemos observar que o regime alimentar original dado por Deus ao homem foi vegetariano. Como resultado de seguir essa dieta oferecida por Deus, os homens viviam muitos anos, mesmo depois da entrada do pecado. A Bíblia apresenta os 3 homens que viveram mais tempo neste mundo. Adão, 930 anos. Sete, 912 anos. E Matusalém, 969 anos. A comunhão com Deus e a obediência aos seus mandamentos e às leis de saúde resultam numa vida saudável e longa. Após o dilúvio, devido às circunstâncias, Deus permitiu o uso temporário da carne, mas com algumas restrições. Em Gênesis 9, verso 4, a Bíblia diz: Carne, porém com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Levítico 11, verso 47, nos orienta a fazer diferença entre animais limpos e imundos, isto é, animais que podemos ou não comer. É interessante notar que mesmo antes do dilúvio já havia a distinção entre animais limpos e imundos, conforme Gênesis
7, versos 2 e 8. Posteriormente, Deus especificou as características distintivas dos animais, aves e peixes próprios para alimentação. Quanto aos animais, a orientação está em Levítico 11, versos 1 a 8. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para os israelitas. Vocês poderão comer a carne de qualquer animal que tem casco dividido e que rumina, mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Em relação aos seres aquáticos, a Bíblia informa claramente em Levítico 11, versos 9 a 12. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas e nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Serão por abominação da sua carne, e não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. De acordo com a Bíblia, o consumo de bebidas alcoólicas não faz parte do estilo de vida cristã. Provérbios 23, versos 31 e 32 recomenda: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra. O mesmo sábio Salomão alerta: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Além dos cuidados com a alimentação, a Bíblia condena o consumo de qualquer substância nociva ao bom funcionamento de nosso organismo, tais como cigarro e drogas. Paulo afirma: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por que Deus se preocupa tanto com o que comemos e bebemos? 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O consumo de alimentos e bebidas impróprios entristece o Espírito de Deus e gradativamente vamos perdendo o apreço pelas coisas espirituais. O único canal de comunicação entre Deus e o homem é a mente. Os alimentos impuros e bebidas impróprias prejudicam a clareza mental. E o Espírito Santo encontra dificuldades em se relacionar e comunicar-se conosco. De acordo com a palavra de Deus, a obediência às leis de saúde traz bênçãos e evita enfermidades. Deus diz: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto e guardardes os seus estatutos,
nenhuma enfermidade virá sobre ti. Continue ouvindo a voz de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. A cada vez que nos aproximamos da palavra de Deus, descobrimos algo fantástico revelado através dos profetas de Deus. Você sabia que Deus ele está interessado até nos detalhes da sua vida? A vida, ela é um dom, ela foi concedida por Deus. E Deus, será que Deus se preocupa também com a maneira como eu estou me alimentando, a maneira como eu estou vivendo? Você sabia que Deus ele quer que você tenha saúde, que você tenha bastante vida? E Ele deu princípios na sua palavra para a gente poder viver melhor. Hoje a gente vê no mundo evangélico uma ênfase muito grande na cura. E a gente percebe as pessoas muito doentes. Mas a Bíblia fala que se você obedece à palavra de Deus, se você guarda os seus mandamentos, nós ficamos, de uma certa forma, livres das enfermidades. Que princípios a palavra de Deus mostra de como a gente se alimentar, Romildo? Onde nós encontramos esses princípios? Interessante, pastor. O estudo hoje fala sobre saúde. Que bom que vocês vieram, meus queridos. E nós vamos para a pergunta número 1. Pega aí sua apostila agora, nesse momento, e vamos responder a pergunta número 1. Diz assim, ó: qual foi o alimento dado por Deus, para Adão e Eva? Então, ó, Deus deu a eles, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 29, uma dieta saudável. E essa dieta era uma dieta vegetariana, composta por frutas e também por cereais, alimentos saudáveis. Ok, e hoje você pode perceber que a ciência confirma, né? Você já percebeu como que é a alimentação dos atletas, de muitos deles, das modelos, para ter uma pele mais bonita? É a alimentação vegetariana. E automaticamente essa alimentação vai nos deixar mais longe das doenças. E essa foi a primeira dieta que Deus estabeleceu ao homem. É por isso que você vê hoje as doenças aumentando, porque as pessoas se alimentam de maneira errada. Ok? A pergunta número 2. Com esta dieta alimentar, qual era o tempo de vida das pessoas? Interessante, pastor. E com essa dieta, mesmo depois do pecado, aqueles que seguiam essa dieta, eles tinham uma vida longa. Eu vou citar alguns exemplos aqui. E as passagens estão aí na sua apostila. Por exemplo, Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Aqui, Matusalém viveu 969 anos. Muito bem. Então agora Deus, quando vem o dilúvio, e então agora todas as ervas elas foram destruídas pela água, Deus então agora ele vai permitir ao homem comer a carne, mas com o objetivo do homem viver menos, ok? Você sabe que nos Estados Unidos lá, nas cadeias, quando a pessoa pega uma prisão perpétua, eles dão bastante carne para a pessoa poder morrer mais cedo, ok? E mesmo permitindo o uso da carne, Deus faz uma distinção entre os animais limpos e os animais imundos. Você sabia disso? E nós encontramos isso aonde, Romildo? Interessante, pastor, na Bíblia. Olha lá, quando Noé entrou na arca, ele levou ali alguns animais que eram imundos e outros que eram limpos. Aqueles que eram limpos, eles tiveram a permissão de comê-los. Agora é interessante notar qual é a característica deste animal que é limpo. A Bíblia diz lá no livro de Levíticos, se você ler lá no capítulo 11, se você pegar do versinho 1 ao verso 12, esse animal tem que ter a unha dividida em duas partes e ele tem que ruminar ou remoer todo animal quadrúpede. Então, ó, unha dividida em dois, casco dividido em dois e remoer, ruminar. Esse pode comer. Okay. Se tiver só uma característica, não vale. Se tiver só unha fendida, não vale. Por exemplo, o porco tem só unha fendida, não vale. A gente tem que saber que Deus, quando criou os animais, ele criou alguns com a finalidade de ser o lixeiro. Por exemplo, o urubu, né? O próprio porco, eles são um lixeiro da natureza. Agora, esses animais nós não devemos consumir a sua carne, porque ela é prejudicial à nossa saúde. Você pode perceber que em nenhum hospital do mundo se serve carne de porco. Quando uma pessoa faz uma cirurgia, ela não pode consumir a carne de porco com relação à questão da infecção. E a Bíblia já fala a respeito que nós não devemos ficar longe desses tipos de carne, ok? Agora, Paulo no Novo Testamento, na pergunta número 5, qual que é um motivo que Paulo dá para a gente cuidar da nossa saúde? Ele fala que o nosso corpo é templo do quê?
do Espírito Santo. Interessante que Paulo deixa bem claro o seguinte, olha, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Se eu, Romildo, destruir este corpo, Deus vai me destruir. Muito então tem bem. que tomar muito cuidado e você muito cuidado também. E os peixes também, tem que ser aqueles que têm escama e barbatana, esses pode comer. Muito bem. Se a pessoa até hoje ela comia isso, ok, mas ela não sabia que era errado. O que a Bíblia fala em Atos 17? O que Paulo falou ali? No capítulo 17, versículo 30, está aí na pergunta número 6, Deus não levou em conta o tempo que você não conhecia, não sabia, tá bem? Mas deste momento em diante, o céu, o seu anjo está considerando, está sendo relatado. Muito bem. E agora que a gente tem conhecimento da palavra de Deus, qual é o conselho da Bíblia, Romildo? Agora que nós já descobrimos essa verdade a respeito do templo do Espírito Santo. Interessante notarmos que lá em Tiago, no capítulo 4, o versículo 17, agora que você sabe, se você não tomar uma decisão de obedecer, não vai ter como você ter uma boa saúde, não vai ter como você ser mais feliz, não vai ter como você gozar de uma vida mais saudável. E lá diz o seguinte, agora que você sabe, se você não obedecer, você está cometendo um pecado. Então tome a decisão de obedecer a palavra de Deus, você só vai ganhar com isso, você não vai perder nada. Ok, que Deus possa te abençoar e que você possa ser mais feliz cuidando do templo, do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E até o nosso próximo encontro. Aguardamos vocês.